Boa noite, queridos. Que a graça, a paz e o amor de Jesus continue sobre a sua vida. Queria pedir à minha família que está aqui que ficasse em pé, todos vocês aí. É uma alegria para mim tê-los, meu pai, minha mãe, minha esposa, meu filhinho, minha cunhada, Vivian. Então, essa família preciosa que Jesus me deu e que me abençoa demais. Obrigado, queridos. Estava ouvindo o pastor Sebastião falar e ele me motiva com o entusiasmo dele. E quando nós olhamos, irmãos, para o reino de Deus, nós temos que entender que eu e você estamos aqui com um único propósito, com um único objetivo: ganharmos pessoas para Jesus. A nossa existência aqui, que pode levar 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos, mas um dia isso aqui acaba, sem dúvida alguma, porque a nossa existência nesse mundo ela é finita. O que é infinito é quando eu e você estivermos juntos com Jesus. Lá é para sempre, lá é eterno, lá é infinito. Mas enquanto nós estamos aqui, eu e você temos uma única missão: fazermos discípulos. Mateus 28, 18 a 20 diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que vos tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim. A essência, irmãos, da minha e da sua vida é fazer discípulos. Nós estamos aqui com um objetivo maior: fazer discípulos. Cutuca o irmão do teu lado e diga para ele assim: fazer discípulos. Agora, com mais entusiasmo, vira para o outro lado e diga assim: fazer discípulos. Agora vira para o irmão que está atrás aí e diga assim: fazer discípulos. Agora dá um grito bem grande no irmão que está na frente, na orelha dele, e diga assim: fazer discípulos. É isso aí. Nós estamos aqui para isso, irmãos. Você sabia que a função do cristão é fazer discípulos? Meu queridão, para que serve um padeiro, se não for para fazer pão, não é verdade? Para que serve um dentista, se não for para tratar dos dentes? Para que serve um médico, se não for para cuidar da saúde das pessoas? Um professor, para que serve além do ensinar? E um crente, se não faz discípulos, não está cumprindo a sua missão. A missão fundamental da vida do cristão é essa, irmãos: multiplicarmos o amor de Deus nessa geração. Se você viu o boletim da Alameda, sua revistinha aí, você vai ver o editorial falando sobre a visão da igreja, o direcionamento da igreja. E ali nós temos claramente que a visão da igreja é transformar cada um dos membros da igreja em discípulos. Os irmãos entendem a diferença entre membro e discípulo? Membro simplesmente fica sentado assistindo. Discípulo multiplica o amor de Deus. Discípulo ganha gente para Jesus. Discípulo influencia a vida de pessoas. E o sonho da Igreja Batista Alameda, irmãos, é ganhar essa geração, é ganhar essa cidade, é ganhar o Brasil para Jesus. Os irmãos acham impossível isso? O que precisa acontecer então? Ser discípulo e fazer discípulo. Irmãos, essa é a essência da nossa vida. Se você olhar para o ministério de Jesus, o tempo todo Jesus estava fazendo discípulos. Os 3 anos do ministério de Jesus aqui foram voltados única e exclusivamente para fazer discípulos. Ele chama 12, e depois dos 12 vem 70, e vem outros e outros e outros. A multiplicação vai tomando corpo no ministério de Jesus, para que aonde ele estava, ele anunciava o evangelho verdadeiro do reino. É isso que Jesus fazia. Jesus aliviava o sofrimento das pessoas. Jesus multiplicava o amor. Jesus focou o tempo todo dele aqui na terra em pessoas. Irmãos, pessoas são mais importantes do que coisas. Pode repetir comigo? Pessoas. E por que investimos mais dinheiro em coisas do que em pessoas? Por que nos preocupamos mais com coisas do que pessoas? Porque, irmãos, muitas vezes amamos mais coisas do que pessoas. Por quê? Ou não é verdade? Olhe para a sua vida financeira e veja quanto recurso do reino quanto recurso financeiro você investiu no reino. E faça o comparativo de quanto recurso financeiro você investiu nos seus próprios bens, nas suas coisas. Para onde que pesa a balança? Olha para a sua agenda, pega o último mês, 30 dias para trás, olha para a sua agenda e veja quanto tempo da sua agenda você investiu nas suas próprias coisas e quanto tempo da agenda você investiu no reino, na vida de pessoas, no multiplicar discípulos. Irmãos, é simples. Olha para a sua vida, faça uma análise. Para que lado a balança pesa? Para as coisas, para os próprios interesses,
ou para pessoas? Meu amigo pastor Valmir, da Segunda Igreja Batista no Tocantins, ele está escrevendo um livro, e vai ser o título do livro, vai ser slogan que ele fala no Brasil inteiro, ele diz assim, que o nosso negócio é gente. Irmãos, o cristão, quando ele entende que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, o seu negócio principal, a coisa principal da sua vida, são pessoas. Gente, o nosso negócio, irmãos, é gente. Nós temos que investir a nossa vida, as nossas orações, o nosso recurso financeiro, o nosso esforço, na vida de pessoas. É para isso que estamos aqui, porque senão não faz sentido a nossa vida. E nós não estaríamos alinhados com o Evangelho do Senhor Jesus. Jesus chama 12 discípulos, os ensina, esses 12 multiplicam, e multiplicam. E quando Jesus sobe aos céus, depois de ele proferir essas palavras de Mateus 28, começa a se formar uma igreja. Se você olhar o livro de Atos, irmãos, é um livro maravilhoso. Atos mostra toda a construção da base da igreja primitiva que chegaria até nós hoje. Nós só estamos aqui porque mais de 2000 anos atrás houve uma igreja que amava mais pessoas do que coisas. E eu quero falar para você nessa noite, meu querido irmão, sobre uma igreja que se multiplica, olhando única e exclusivamente para o livro de Atos. O livro de Atos é muito rico, queridos, porque ele conta a nossa história, ele conta a nossa essência. Ele mostra de onde a igreja saiu, qual era o propósito da igreja, e o que a igreja tem que viver. Ele mostra a relevância da igreja nos dias de hoje. E você só está aqui nessa noite, porque há 2000 anos atrás, homens e mulheres de Deus deram literalmente a sua vida pelo Evangelho. E por causa dessas vidas que foram dadas, o amor de Deus foi multiplicando de geração em geração, geração em geração, até chegar em mim e em você. O primeiro versículo que eu quero ler do livro de Atos está muito conhecido, Atos 1:8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Serão minhas testemunhas para quê, irmãos? Para que nós precisamos ser testemunhas? Para multiplicar discípulos. Testemunha nada mais é do que você falar daquilo que Deus tem feito na sua vida, do que Deus tem mudado a tua história, como você foi resgatado das trevas e veio para a luz do Senhor Jesus. Você vai receber o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus, com um único propósito: ser testemunha. Traduzindo para a nossa linguagem, fazer discípulos. O texto diz que o poder do Espírito habita em mim para que eu multiplique discípulos. Senão não tem sentido o Espírito Santo habitar a minha vida. Irmãos, a palavra de Deus fala de vidas frutíferas. Os apóstolos foram frutíferos. Os pais da igreja foram frutíferos. Aqueles primeiros homens e mulheres de Deus foram frutíferos. Então não faz sentido eu não dar fruto. João capítulo 15 fala sobre isso. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá fruto, e o fruto permanece, e o fruto multiplica. Amar a Jesus é multiplicar. O testemunha, ser testemunha de Atos 1:8, nada mais é do que fazer discípulos. Eu vou testemunhar do que Jesus fez na minha vida. Alguns minutos atrás, muitas pessoas estavam aqui à frente, pedindo algo, precisando algo, colocando alguma necessidade diante do Senhor. E o pastor orava pedindo as bênçãos, repreendendo o inimigo, trazendo conciliação. Veja, irmão, você é privilegiado de poder vir aqui e ser tratado, ser abençoado. Cada vez que você entra pelas portas dessa igreja, a bênção do Senhor vem sobre a sua vida. Mas e aqueles que estão lá fora? Aqueles que fazem parte do seu ciclo de amizades, aquelas pessoas que você conhece, que ainda não foram impactadas, é justo elas ficarem lá fora e não participarem desse momento maravilhoso? É justo ou não é, irmãos? Porque eu posso ser abençoado, eu posso receber uma oração, porque eu posso chegar aqui, clamar e pedir ajuda, por que eu posso dispor dos ministérios que essa igreja tem para abençoar? E muitas pessoas que eu conheço simplesmente estão lá fora sofrendo. É justo diante de Jesus? Será que Jesus morreu só para você? Só pela sua família? Será que a graça de Jesus
veio só para você? Ou o sacrifício dele foi por todos? Ser testemunha, ter o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus habitar em você, é para que você não se cale, meu irmão. Você não pode se calar. Você não pode deixar de anunciar o Evangelho de Jesus. As multidões estão desesperadas. Você recebeu o poder do Senhor para que você seja testemunha aonde quer que você vá, meu irmão. Como eu disse hoje de manhã, eu tenho vivido isso na minha vida em muitos lugares onde eu vou. Eu tenho experimentado que a graça de Jesus, quando você chega para uma pessoa e diz assim, como é que está a sua vida com Jesus? Você fica surpreso quando a pessoa, alguns minutos depois, diz assim, como é que eu recebo esse Jesus? Como é que esse Jesus pode mudar a minha história? Você vai ficar surpreso, meu irmão. As pessoas estão ao teu redor, você sabe quem elas são, você sabe até o nome delas. A única coisa que você tem que fazer é se mover. Se nós queremos que a nossa igreja alcance a cidade inteira, se nós queremos membros transformados em discípulos multiplicadores, começa com você. E começa amanhã. Segunda-feira, pós-feriado. Você consegue se imaginar chegando no seu trabalho? 7h da manhã você entra no seu trabalho com aquele sorriso bonito no rosto, não é assim? Sim ou não? Eu acho que alguns aqui não é? Meu irmão, imagine você amanhã chegando no seu trabalho, com aquele sorrisão. Dá um sorriso bonito aí. Isso, agora dá um sorriso para o irmão que está do seu lado aí. Está vendo? Você vai passar a eternidade com ele, então começa a sorrir já para ele. Começa a sorrir para ele. Imagine que você chega sorrindo amanhã. E aí aquele povo diz assim, o que aconteceu com você? Sexta-feira, feriado e tal, segunda-feira, é o dia chato, nós temos que voltar a trabalhar. Aí você vai virar e dizer assim, para ele vai dizer, meu querido, como é que está a sua vida com Jesus? Porque esse sorriso que brota do meu coração é porque eu tenho Jesus na minha vida. Olha que oportunidade fantástica. Será que é difícil você chegar para algum colega seu amanhã e perguntar como é que anda a vida dele com Jesus e ali você começar uma conversa para influenciar a vida de pessoas? Quem aceita aqui o desafio? Levante sua mão. Benção, hein? Amanhã vai ser dia de salvação, amém? Amanhã vai ser dia de restauração. Irmãos, é assim. Recentemente cheguei no aeroporto de Guarulhos. Imagine o caos é o aeroporto de Guarulhos. Se você algum dia quer saber como funciona o caos na terra, vá para Guarulhos. Principalmente depois de uma chuva ou com voos atrasados, você vai ver que é o caos. Chego em Guarulhos, voos atrasados, havia um erro no meu nome. Aí quando eu embarquei aqui em Curitiba, a atendente falou que eu precisava chegar lá e na loja da companhia, abençoada, para que o nome fosse mudado, porque corria o risco de eu não conseguir fazer as duas outras conexões. Chego lá, vou na loja da TAM, fico meia hora na fila, a pessoa olha para mim e diz, não é aqui, é lá no balcão. Aí eu olho aquele balcão, aquela fila, aquele monte de gente, né? Fico lá na fila, esperando e tal. Vou ser atendido lá? Não é aqui, é naquela lojinha lá. Falei, Jesus. Vamos lá para a lojinha de novo. Aí ele disse assim, olha, é aquela moça. Quando eu olho assim, irmãos, tinha uma moça, Cíntia, ela estava rodeada por umas 30 pessoas. E ela estava brava, porque eu vi ela discutindo com o povo. E é interessante, irmãos, que acontece uma transformação das pessoas no aeroporto. Todo mundo perde educação. É um negócio assim impressionante. Ou importante, né? Que é dar carteirada para resolver a situação. Então, o aeroporto, a educação fica de lado. E eu estava vendo que aquela moça, uma jovem senhora, estava num embate com algumas pessoas que ela estava atendendo. Então, a gente tinha que pegar uma senha e enfrentar a fera lá. E eu estava ali aguardando e só observando a situação. Chegou a minha vez, ela com aquela cara sisuda, feia, brava. Eu viro para ela e disse assim, boa tarde, Cíntia. Jesus te abençoe. Olha, antes de eu dizer para você o que eu preciso, eu quero orar por você. Você tem algum pedido de oração? Ela travou. Ela ficou olhando para mim assim. Quem é esse? Você me permite orar por você? Fiz uma oração rapidinho com ela, pedindo a graça e a bênção de Jesus sobre sua vida. Ela vira para mim e diz assim, nunca ninguém fez isso comigo. E aí nós começamos a conversar sobre o reino. Irmãos, e a fila foi acumulando. Em determinado momento ela diz assim, eu me apresentei como pastor batista e tal, ela disse assim, o senhor pode orar pelos meus filhos? Eu tenho 2 filhos adolescentes que estão passando por momentos difíceis. Eu falei, claro, qual é o nome deles? Peguei ali e orei por ela, abençoei a vida dela. Terminou a oração, ela disse assim, o que o senhor precisa? Eu falei, meu nome está errado aqui, não sei o que. Só um minutinho. Ela foi no mesmo lugar que eu fui.
Não deu, irmãos, 3 minutos e ela volta. E diz assim, tudo resolvido, com um sorriso no rosto. Aquela moça carrancuda, triste, com a feição assim, estava sorrindo. E ela vira para mim e diz assim, eu trabalho há tantos anos nesse aeroporto aqui, nunca ninguém proferiu sobre uma vida uma palavra de bênção. Eu falei assim, sabe por que isso aconteceu com você? Porque Jesus te ama, Cíntia. Peguei um papelzinho, anotei o nome do pastor. Anotei o nome do pastor e disse assim, esse pastor vai te procurar. Ele vai cuidar de você e dos seus filhos. Ele vai investir na sua vida, sabe por quê? Porque o reino de Deus é feito por pessoas que amam pessoas. E nós que amamos Jesus somos diferentes. Ela deu um sorrisão e disse para mim assim, pastor, Deus te abençoe. Irmãos, eu saí abençoado. Sabe por quê? No meio daquela confusão, eu olhei para a Cíntia como alguém que faz parte daquela multidão, que anda desesperada, como ovelhas que não têm pastor. É assim que funciona, irmãos. Eu pergunto para você, é difícil usar o poder que Deus nos deu para abençoar a vida de pessoas? Não, só basta você estender a sua mão. Jesus já te deu a unção, Jesus já te deu o poder, Jesus já te deu a graça, você faz parte do reino de Deus, você é o ser mais abençoado dessa terra, não tem ninguém nesse mundo mais abençoado que você, porque Jesus mora no teu coração. Agora, meu irmão, estenda a mão para quem precisa, e essas pessoas estão do teu lado, vocês sabem quem elas são. Ame as pessoas, ame as pessoas. Você não pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, se você não ama o teu irmão, o teu próximo a quem você vê. É assim que nós demonstramos amor ao Senhor, amando pessoas, investindo na vida das pessoas. Atos 2, 46 e 47 diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Irmãos, aquele povo tinha tudo em comum. Aquele povo caminhava junto. Aquele povo participava das refeições. Irmãos, você sabia que as maiores decisões corporativas do mundo de negócios são tomadas na mesa? No almoço, num jantar, num café? Sabia disso? Os grandes executivos promovem reuniões e naqueles momentos mais difíceis, o povo está comendo. O lugar da refeição é um lugar de bênção, de intimidade, de conhecimento. E se você sabe fazer um churrasco gostoso, me convida para comer na sua casa. Porque é o momento de a gente se conhecer. E nada melhor do que conhecer o outro com uma picanha. Só alegria, irmãos. Bênção de Deus. Bênção de Deus. Chame as pessoas para vir à sua casa. Participe desse momento de comunhão, invista na vida de pessoas, irmãos. Esse povo sabia o que fazia, eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos. E aí, sabe o que aconteceu? As pessoas de fora começaram a olhar para aquela igreja que se formava e dizer o seguinte, eu quero ser igual a eles. Esse povo tem alguma coisa diferente. Eles são diferentes. Eu quero ser igual a eles. E acrescentava dia a dia o Senhor àqueles que iam sendo salvos. Aquela comunhão extrapolou as 4 paredes. E as pessoas de fora olhavam e diziam o seguinte, eu quero ser como vocês. Irmãos, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. As pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. As pessoas precisam ver Jesus em nós. E depois de um curto bate-papo, a pessoa precisa virar e dizer o seguinte, eu quero ser como você. Eu preciso ser como você. Como é que alguém chega segunda-feira aqui no trabalho dando risada? Tem alguma coisa diferente com você. Todo mundo chega carrancudo, triste, com a cara fechada. Você chega aqui dando risada. Irmãos, as pessoas precisam ver Jesus em nós. E elas só vão ver Jesus em nós se nós nos movermos em direção a elas. O ministério da igreja, queridos, não é ficar sentado nas 4 paredes, não. Não, esse não é o ministério da igreja. O ministério da igreja é lá fora. O ministério da igreja é com esses prédios aqui que nos rodeiam. O ministério da igreja são com pessoas que carecem da graça de Jesus. Esse é o ministério. Graças a Deus porque podemos estar aqui celebrando, adorando ao Senhor Jesus. Isso é bom demais. Mas isso aqui não leva mais pessoas para o céu.
E o meu objetivo é fazer isso, resgatar pessoas, levar gente para o céu cada vez mais. A igreja primitiva entendeu isso. Eles faziam isso, eles viviam intensamente isso. Atos 9:31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria. Ela se edificada e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Irmãos, a igreja estava sendo perseguida. A igreja foi espalhada. De repente a gente vê o versículo dizendo que a igreja tinha paz. Encorajada pelo Espírito, crescia em número. A igreja temia o Senhor. Era uma igreja que respeitava o Senhor. Era uma igreja que dava o lugar devido ao Senhor. E meu irmão, o lugar do Senhor na minha e na sua vida é um só, em primeiro lugar. Essa igreja entendeu que Jesus precisava estar em primeiro lugar. Na minha vida e na sua, Jesus tem que ser o primeiro lugar. Eu não posso, irmãos, abrir mão da minha vida por outras coisas e colocar outras coisas em primeiro lugar. Não faz sentido. Jesus é o primeiro lugar. Quando Jesus é o primeiro lugar, você tem temor a Ele. E aí a prosperidade vem sobre a sua vida. E aí você entende que você tem que viver uma intimidade com o seu Jesus. Irmãos, não existe prosperidade sem intimidade. E a intimidade vem de duas maneiras: oração e leitura da palavra de Deus. A nossa história batista, irmãos, muito linda, mostrou que no decorrer da história, nós fomos considerados um povo com duas características fortes. Um povo que sempre amou missões. Os batistas sempre investiram em missões. Você sabia que a Junta de Missões Mundiais é a segunda maior junta missionária do mundo? É a segunda. A Junta de Missões Nacionais possui mais de 700 missionários hoje no Brasil. Nós sempre amamos missões, o povo batista sempre amou missões, e o povo batista sempre foi conhecido como o povo da palavra, da profundidade, do conhecimento. Escola Bíblica Dominical fez a diferença nas gerações passadas. Só que nos últimos 15 anos, 10 anos para cá, a coisa mudou. Não investimos mais em missões como investíamos no passado. E não somos mais o povo da Bíblia como éramos no passado. Nós começamos a perder as nossas características, as nossas essências. Porque as nossas igrejas ficaram preocupadas com tantas outras coisas e esqueceram da excelência do reino. Esqueceram da intimidade com Jesus. Esqueceram que tem que ser ensinado ao povo orar e ler a Bíblia. Então você só vai entender o propósito da sua vida e você só vai entender que Jesus é o primeiro lugar quando você dobrar os joelhos no chão todos os dias, antes de qualquer coisa. Você sabia que quando nós saímos de casa pela manhã todos os dias, nós estamos indo para enfrentar uma batalha? Efésios 6, capítulo 10. Perdão, Efésios capítulo 6, verso 10. A nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados, potestades e forças dominadoras desse mundo tenebroso. E como é que você sai para enfrentar o mundo tenebroso se você não passou um tempo de qualidade de oração com o seu Senhor antes? O que vai acontecer com você durante a luta se você não orou? O que vai acontecer com você na sua luta diária se você não se aprofundou na palavra de Deus? Irmãos, hoje os meios de internet, tecnológico, nos permite acesso à palavra de inúmeras maneiras. Ou seja, o crescimento espiritual da minha e da sua vida está ali. Só apertar um botãozinho. Tem preguiça de ler? Põe a Bíblia online e aperta o play. Ele vai lendo para você. Olha só, você não precisa nem mais ler. Você só precisa ouvir. E se deixar ser levado pela transformação do poder da palavra de Deus. Essa igreja primitiva, que amava o Senhor, que tinha tudo em comum, que tinha temor ao Senhor, elas vivenciavam profundamente a palavra de Deus. E é isso que eu e você precisamos fazer, irmãos. Não vamos entender o que é fazer discípulos, multiplicar discípulos. Não vamos entender que queremos transformar os membros em discípulos e que cada casa dos membros da Alameda, desses discípulos, se tornem células, se nós não vivenciarmos uma intimidade com Jesus. O melhor meio de você evangelizar pessoas hoje é na sua sala. Ela está ali, pronta para ouvir o Evangelho. Você precisa só compartilhar. A melhor forma de você ganhar pessoas para Jesus é o discipulado 1 a 1. Investir na vida de pessoas, caminhar com pessoas, amar pessoas. Mas para isso você precisa ter tempo. Para isso você precisa investir dinheiro. É assim que funciona, irmãos.
O reino de Deus é assim, o discipulado é assim, a vida cristã é assim. Nós precisamos entender que estamos aqui, irmãos, para fazer discípulos. E só fazemos discípulos se entendemos o propósito do Senhor para as nossas vidas. Atos 5:42, todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas. Você consegue entender por que essa igreja era diferente? Todos os dias. Irmãos, nós não podemos cessar de falar do amor de Jesus. Nós temos que falar todos os dias. Porque todos os dias existem pessoas da multidão que estão indo para o inferno. E se eu e você não fizermos nada, elas vão continuar indo para o inferno. Todos os dias. Esses dias eu estava com meu filho, Rafael, 11 anos, na lanchonete. Veio a garçonete nos atender, ela saiu com o pedido, ele cutucou assim para mim. Pai. Eu falei, o quê? Você não vai falar? Eu falei, o quê, filho? Falar o quê? Como é que está a sua vida com Jesus para ela? Ele entendeu. Eu falei, agora é sua vez. Ele, tenho vergonha. Não tem vergonha não. Ele entendeu, meus irmãos. Todos os dias oportunidades surgem para nós. Todos os dias. O Senhor Jesus traz a multidão para a nossa porta. Irmãos, Jesus está empurrando as pessoas. E elas estão desesperadas. Eu corto cabelo muitos anos no mesmo lugar. Fui eu e meu filho cortar o cabelo, como a gente sempre faz. E aí chegamos lá, o cabeleireiro, o barbeiro, sei lá como chama agora, disse assim, olha, eu acho que eu confundi o horário, não vou poder atender vocês agora. Eu falei, não tem problema. Fomos embora, abriu um recentemente perto de casa. Entrei lá, tudo bem com você? Tudo. Sentei na cadeira, olhei para ele e perguntei para ele assim, como é que está a sua vida com Jesus? Ele disse assim, eu estou desapontado com Jesus. Eu falei, por quê? Aí ele contou que há 5, 6 anos atrás, quando teve aquela gripe suína, né? Que foi a grande gripe aí que morreu bastante gente, a irmã dele morreu, faleceu, e ele não conseguia entender o porquê, e ele questionava a Deus todos esses anos, o porquê. Eu virei para ele e disse assim, eu tenho a resposta para você. Ele falou assim, tem? Tenho. Eu falei, vamos começar a caminhar juntos, que você vai entender o que Jesus tem para você. Só que eu viajei, tenho viajado muito. Depois de mais ou menos 3, 4 semanas, eu mandava algumas mensagens para ele, voltei para lá, para cortar o cabelo, e ele vira assim, pastor, e a resposta para a minha pergunta? Eu falei, a gente precisa caminhar juntos. Assim, vamos caminhar juntos. E aí comecei a investir na vida dele. Ele falou assim, você precisa conhecer a minha igreja. E lá você vai para um grupo menor, para que você possa participar. Ele assim, tá bom, pastor, mas eu quero antes falar com o senhor. Continuei caminhando com ele pelas mensagens, só. Voltei recentemente, depois de quase 3 semanas. Fui falar com ele. E ele vira para mim e diz assim, pastor, eu preciso desse Jesus. Eu preciso conhecer mais esse Jesus. Eu preciso entender mais esse Jesus. A minha família está desmontando, a minha vida está desmontando, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei que Jesus é a solução para a minha vida. Logo, logo ele vai estar aqui comigo, vocês vão conhecê-lo. Mas Jesus pega as pessoas, irmãos, e Ele está empurrando essas pessoas para as nossas vidas, porque elas fazem parte daquela multidão que está desesperada. Você já parou para pensar o potencial que você tem como servo do Senhor Jesus para alcançar pessoas, para investir na vida dessas pessoas, para amar essas pessoas? Você já parou para pensar o potencial que Jesus te deu simplesmente em você abrir a sua boca e abençoar a vida de pessoas? Algumas dessas pessoas, irmãos, que eu caminhei já em aeroportos, no avião e por aí vai, algumas delas dizem assim, eu não quero Jesus não. Mas nenhuma delas nunca disse assim, eu não quero oração. Todas aquelas pessoas que vieram para mim e disseram assim, eu não quero Jesus, eu falei assim, mas ora por mim aí. Meu querido, se você se aproximar de alguém e dizer o seguinte, eu posso orar por você? Ela nunca vai dizer não. E através da oração é a porta que Deus vai te dar, para que você possa começar a ganhar aquela pessoa. Através da oração constante, porque você vai pegar o nome dela e vai começar a colocar ali no caderninho e orar por ela. E pedir que o Senhor Jesus invista na vida dela, que a graça do Senhor venha sobre a vida dela. Você começa a mover
o mundo espiritual em direção àquela pessoa para a salvação dela, porque você é o instrumento de Deus para isso nessa geração. E eu termino, irmãos, lendo 3 versículos. Atos 4, 32 a 35. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Da multidão dos que creram, era um só o coração e a mente. O propósito era um só: testemunhar que Jesus Cristo havia ressuscitado. Traduzindo para a nossa linguagem, fazer discípulos. Irmãos, a Bíblia vai nos mostrar que a mensagem central e a revelação maior do Antigo e do Novo Testamento está concentrado na figura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Mas não para aí, porque nós somos chamados a multiplicar esse amor que nos alcançou. Quando o pastor Sebastião falou aqui que nós vamos chegar a ter 1000 células, irmãos, é mais real do que nunca. Porque se cada um dos irmãos entenderem que precisam se tornar um discípulo multiplicador para ganhar as multidões para Jesus, nós não vamos ter 1000, nós vamos ter 2000. Porque serão tantas pessoas, tantas pessoas, tantas pessoas, que nós não vamos conseguir abraçar. Irmãos, o segredo do reino é esse: amar as multidões, amar as pessoas. O segredo do reino é esse: investirmos na vida de pessoas. Não faz sentido uma pessoa que se diz cristã, que ama Jesus, não multiplicar o amor dele. Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Se nós amamos a Jesus, se você entende que Jesus é importante para você, você não pode sair daqui dessa noite, irmãos, sem ter entendido que a sua missão é multiplicar a graça dele na vida de outras pessoas. As nossas células vão crescer, vão se multiplicar. Os nossos líderes vão crescer, vão se multiplicar. Mas você precisa entender que você é a estrutura desse processo. Queridos, entenda a voz do Senhor para você nessa noite. O que Jesus espera de você é demonstrar amor por Ele, investindo na vida de pessoas. Nessas madrugadas, enquanto eu orava pelas multidões, o Senhor me trouxe claramente os últimos momentos de Jesus. Você já parou para pensar nisso? Quando Jesus é aprisionado, Ele é açoitado. Você consegue imaginar o quanto doeu cada açoite que Jesus levou nas suas costas? Você consegue imaginar, meu irmão, o quanto Jesus sofreu? Você consegue imaginar a dor insuportável que Jesus passou nos últimos momentos de vida aqui? E a coisa mais difícil para Jesus foi quando os nossos pecados lançados sobre Ele. E naquele momento em que Ele estava ali, sofrendo nos seus momentos finais, antes de Ele dizer, está consumado, Ele não ouvia nada do Pai. Naquele momento final, o Pai estava em silêncio, porque o Filho precisava passar por todo esse sofrimento, até o último minuto, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Até o momento que Jesus diz assim, está consumado. Naquele momento, meu querido irmão, eu e você nascemos de novo. Naquele exato momento, a graça de Jesus
foi disparada pelas gerações, e um dia ela nos alcançou. E eu pergunto para você, é justo diante de Jesus nós guardarmos essa graça do Pai somente para nós? É justo nós pegarmos o amor do Senhor e deixarmos somente na nossa comunidade, enquanto existe uma multidão lá fora que está indo para o inferno? E se nós não fizermos nada, eles estarão condenados eternamente. Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração nessa noite? Romanos 11:36, nós cantamos aqui. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se todas as coisas são para o Senhor Jesus, eu e você temos a obrigação diante dele de nos tornarmos discípulos multiplicadores para a honra e glória do Senhor Jesus.